Olá pessoal, nessa aula vamos embora resolver uma questão do Enem. Mexe com máximo de função quadrática. Bora lá? Vou ler o enunciado, a gente resolve logo em seguida. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H igual a menos H quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Seguem então as alternativas para você responder a correta. Bora lá resolver, gente? Olha só que bonito. Bom, acho que entendeu, né? Dependendo do horário, né? Da hora do dia, você põe aqui a hora, sei lá, 9 horas, teoricamente substitui, você vai calcular o T de 9, né? Então, você teria aqui menos 9 ao quadrado, mais 22 vezes 9, menos 85, isso vai gerar um número, e esse número vai representar a temperatura dentro da estufa naquele determinado horário, beleza? Ok. Agora, o curioso dessa questão, né, é que você não vai usar esse H, a hora do dia, tá? Ele está fazendo a seguinte associação. Ele disse que o maior número de bactérias se dá quando a temperatura da estufa atinge a temperatura máxima. Então, o que a gente vai querer saber, na verdade, é quando que a temperatura é máxima, tá certo? E depois ele também não mexe, não pergunta que horas, ele pergunta qual é a temperatura. Você vai olhar na tabela, o valor da temperatura que você identificar, vai classificar para poder responder, beleza? Bom, muito bem, então nós sabemos que o maior número de bactérias se dá quando a temperatura é máxima. Gente, olha para isso, não te parece aqui com aquela função que você estudou lá, quadrática, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c? É ela mesma, tá? Então, isso aí, claro, nas questões eles fazem de propósito, para ver se você não simplesmente decorou as formulinhas, se você compreendeu a função quadrática, olha para uma, olha para outra, né? Em vez de f, que ele chamou de t, porque está representando a temperatura, essa função. A variável, em vez de ser x, né, aqui dentro, a variável aqui vai ser h, por quê? Porque está representando um horário, então ele chamou de h. Mas se você comparar, basicamente você tem um padrão aqui, uma função de segundo grau. O que a gente sabe dessa função? Não vou recordar tudo, vou focar um pouco mais na questão, mas vamos recordar alguma coisinha. A gente sabe que isso aqui é uma parábola, ou seja, se você fizer o gráfico desta função, você vai ter uma parábola. Você sabe que essa parábola pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo. Então aqui o f de x eu represento no eixo do y, lá o eixo do x, não é isso? Então, veja bem, eu posso ter a concavidade voltada para baixo ou para cima, né? E quem é que determina isso? É o valorzinho de A. Vamos lembrar? Quando A é maior do que zero, né? Eu tenho a concavidade voltada para cima. Quando A é negativo, menor do que zero, eu tenho a concavidade voltada para baixo. Não é assim? Então, nesse nosso caso, nós temos aqui uma função quadrática. Observa aqui o A, que é o coeficiente da variável, aqui é o coeficiente do x, aqui vai ser o coeficiente do h. Vale menos 1, né? Tem um 1 aqui invisível, mas tem um 1. Isso aqui é menos 1, beleza? Então ele é negativo. Então nós estamos tratando deste caso. Então a curva poderia ser algo desse jeito aqui. Eu inventei, tá? Chutei, não calculei raízes, nada. Só sei que a concavidade é para baixo. Aí você tem uma característica legal na parábola, veja. À medida que você varia o valor de x, o valor de y correspondente vai subindo, depois vai descendo. Ou seja, existe um momento em que ele chega no seu valor máximo, tá?
E aí o que você tem? Você tem um valor de x, tá? Em que isso vai acontecer, e tem um valor de y em que isso vai acontecer. Esse ponto a gente chama de vértice. Então seria o x do vértice e o y do vértice. Lembramos? Tá bom? Então aqui é uma breve recordação da função quadrática. O que tem isso a ver com aquilo lá? Cara, em vez de f de x, você tem o t de h, ou seja, a temperatura. Você quer descobrir quando que a temperatura é máxima, ou melhor, qual a temperatura máxima. Então veja, quando que a temperatura máxima seria o valor de h, que está aqui no x, né? Esse nosso x, na verdade, para aquela função seria o h, tá legal? E esse nosso f de x, para aquela função, na verdade, seria o t de h, função t de h. Beleza? Muito bem, então aqui é a temperatura e aqui vai ser a hora, tá? Esse parênteses aqui eu não gostei. Vamos tirar para não confundir, né, com a função, tá? Então, x no lugar de x, o h. Muito bem. E agora? Bom, eu já sei que a concavidade é voltada para baixo, então eu sei que o meu vértice vai ser um ponto de máximo e não de mínimo. Se fosse para cima, o vértice seria um ponto de mínimo. Então a temperatura máxima vai acontecer no vértice. E daí? Como é que eu acho isso? Ora, você deve lembrar que tem formulinhas para você calcular. Deixa eu fazer aqui, olha. O x do vértice da parábola, você pode obter fazendo menos b dividido por 2a, beleza? E o y do vértice, você pode fazer menos delta dividido por, 4a, tá? Então você tem aí várias técnicas para achar. O x do vértice fica bem no meio, entre as raízes, tá? Então ele é ponto médio, você poderia achar a média aritmética das raízes e achar o x do vértice, ou direto pela formulinha dele. Aconselho saber essa fórmula de cor, tá? E o y do vértice pode ser obtido tendo o valor de x, ou no caso h, né, substituindo e achar a temperatura, ou direto pela fórmula do y do vértice, que eu também recomendo que você saiba, tá bom? Então veja, ele quer a temperatura máxima vai se dar lá no vértice. Então, como é que a gente vai resolver isso? Vamos calcular o y do vértice, no nosso caso, só que agora vai ser o t de h, né? Tá bom? Vamos chamar aqui temperatura do vértice, que vai ser a nossa temperatura máxima, tá? É exatamente o y do vértice. Vai ser menos delta sobre 4a, né? Então, menos delta sobre 4 vezes a. Observa, quem é o nosso delta? Agora aqui, ó, b quadrado, 22 ao quadrado, menos 4 vezes a, atenção, o a é negativo, vezes c, também negativo, menos 85, beleza? Ok? Isso aqui, vamos resumir, vai dar 22 ao quadrado. Pessoal, vamos fazer a continha rapidinho, vamos achar um rascunho aqui, ó. 22 vezes 22, né, vai dar 44 aqui, 44 aqui, vai dar 484, tá bom? 484, 484, menos 4 vezes 85, né? Vezes 2 aqui dá 170, vezes 2, 340. Então, menos 340. Olha lá, menos. Você tem menos com menos, mais com menos, menos de novo, tá? Então, é negativo ali. E você vai ter que fazer outra continha, 484 menos 340. Você vai ter 441. 144 é o nosso delta. Então, delta igual a 144. E você vai dividir aqui, vamos lá, nossa temperatura máxima é menos o delta, portanto, menos 144, dividido por 4A. Ora, negativo, né? Dividido por 4A. Vai dar negativo porque o A é menos 1. Então, dividido por menos 4. E aí você vai ter a temperatura máxima. 72 por 2, 36. Vai ser 36. Como é uma temperatura, né? Que é o nosso T máximo, tá? Vai ser graus Celsius, beleza? Então, acontece quando esse ponto do vértice para o T, ou Y do vértice, igual a 36, tá certo? E aí você vai lá na tabelinha e vai descobrir que, de acordo com a tabela, esse 36 é classificado como uma temperatura alta. Alta. E você vai assinalar, então, a alternativa onde está lá escrito alta. Beleza? Tranquilo, pessoal? Se você gostou da revisão aí de função quadrática, máximos e mínimos, tá legal? E compreendeu essa solução, vou pedir para você deixar o seu like,
lembrar de divulgar com seus amigos, compartilhe, por favor, tá bom? E se inscreva no nosso canal para receber novos vídeos. Obrigado por sua atenção, até a próxima aula.